Salve, salve! Olá, muito boa tarde. Band Mulher começando nesta segunda-feira em novo horário. A partir de agora, começamos sempre à 1 da tarde. Logo depois dos Donos da Bola, tem Band Mulher aqui na tela da Band. Tudo bem com você? É um prazer começar mais uma semana em sua companhia e tem muito assunto bacana pra gente conversar, viu? Hoje também tem novidade, tem quadro novo no Band Mulher. Lembrando que você também me assiste pela internet, no Facebook e no YouTube da Band Bahia. Tem ainda o nosso Instagram, @BandMulherBA, que é mais um canal nosso de interação. E anote aí o WhatsApp. O telefone é o 719-9971-9009. Esse é o número para você mandar sua mensagem com a sua pergunta, o seu comentário, que a gente responde ao vivo. E tem mais, dá para mandar ainda uma foto sua assistindo Band Mulher. Me diz de onde você fala, de qual bairro, de qual cidade, de qualquer lugar do mundo para você que me assiste pela internet, que eu quero te conhecer e vou colocar sua foto aqui na tela da Band, viu? Mas manda logo pra gente não ter problema em colocar o máximo de fotos possíveis aqui, tá bom? Olha só, então hoje tem estreia, é o Simplificando, o nosso novo quadro de todas as segundas-feiras aqui no Band Mulher. Daqui a pouquinho eu conto mais pra você. Também tem entrevista aqui no estúdio sobre o documentário Zeferinas, Guerreiras da Vida. E tem o nosso bate-papo aqui no estúdio. Hoje a gente vai voltar a falar sobre depressão, que é um assunto que ainda deixa muitas dúvidas. A gente recebeu muitas perguntas da última vez que falamos sobre depressão aqui no estúdio e algumas ficaram sem resposta por causa do nosso tempo que passa muito rápido. Por isso, eu resolvi retomar essa conversa, retomar esse assunto sobre depressão aqui no estúdio, hoje recebendo a psicóloga Sumaia Costa. Olá, Sumaia, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito prazer estar aqui. Aqui com a gente também a psiquiatra, a doutora Fabiana Neri. Oi, tudo bem, Fabiana? Bem-vinda. Obrigada. E a gente recebe também a voluntária do Centro de Valorização à Vida, o CVV, Josiana Rocha. Olá, Josiana, tudo bom? Tudo bem. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês, um prazer recebê-las nessa segunda-feira. Como eu disse, da última vez que a gente falou sobre depressão aqui no estúdio, foram muitas perguntas. As pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre o que é de fato depressão e como é que ela se diferencia, por exemplo, daquele momento de tristeza. Então, já queria começar com você, doutora Fabiana. O que é a depressão? A depressão é uma doença clínica, ela tem sintomas e ela tem uma apresentação. Hoje já se sabe, inclusive, que ela é uma doença sistêmica. O que quer dizer isso? Ela afeta o organismo como um todo. Você tem alterações químicas, físicas e psíquicas. Então, essa questão que você coloca, separar o que é tristeza do que é depressão, é super importante. Vão ser coisas que em alguns momentos vão se misturar. Então, a tristeza pode fazer parte de um quadro de depressão, sim, mas nem sempre. Sim. Então, é possível, muitas vezes, a depender do conjunto de sintomas que aquele indivíduo apresente, eu posso colocar 10 indivíduos com 10 quadros diferentes e os 10 vão ser tipos específicos de depressão. Sim. Então você tem, por exemplo, uma depressão mais anérgica, que é um paciente que fica mais parado, mais desanimado, sem energia. Você tem uma depressão mais irritada, você tem uma depressão mais para tristeza, para o desânimo. Tudo isso vai ser depressão. Então existem critérios clínicos bem estabelecidos e principalmente o que vai diferenciar entre tristeza e depressão são duas coisas a princípio. Um importante prejuízo funcional na maioria das áreas de atuação daquele indivíduo, social, laboral, família. A pessoa perde a vontade de trabalhar, perde a vontade de estar se relacionando com outras pessoas. E a gente tem que entender que tem uma questão também relacionada à gravidade. Então, a depressão ela não vai começar imediatamente com o indivíduo na cama. Começa com cansaço, com uma dificuldade cognitiva, mas também a depressão, doença, ela reage muito pouco ao ambiente. A tristeza reage muito bem ao ambiente. Então, uma pessoa que está triste, se ela acontece alguma coisa específica na vida dela, ela vai ficar triste, mas se aquilo melhora, ela vai ficar alegre. Na depressão a gente não observa isso. A gente observa um humor rebaixado, com um pensamento de inutilidade ou falta de energia, na maior parte do dia, por quase todos os dias. Essas seriam talvez as grandes diferenças entre depressão e a tristeza. Muito bem, ó, lembrando que você pode e deve mandar a sua pergunta, aproveita para mandar logo para a gente fazer o máximo de perguntas possíveis. O nosso WhatsApp é o telefone 71999719009. Bom, doutora Sumaia, a depressão, ela não atinge, além de atingir, obviamente, a pessoa que sofre, ela atinge também toda a família, né? Todo o contexto em que aquela pessoa está inserida também. Então, como é que as pessoas podem ajudar uma pessoa que está em depressão? Isso é importante porque, em geral, as pessoas negligenciam, as pessoas da família negligenciam por desconhecimento mesmo, né? Então, pensam que estão ajudando quando dizem, por exemplo, levanta, é questão de falta de vontade, você pode, você consegue, não seja fraco. Esse tipo de sinalização que, na verdade, faz com que o sentimento de inutilidade que a pessoa já sente aumente, né? É verdade. Então, é importante que
haja o diagnóstico, né? E é importante que se fique atento aos sintomas para que haja o diagnóstico o mais rápido possível e que a família consiga ajudar esse indivíduo a se fortalecer, né? Apoiando e principalmente respeitando o limite daquela pessoa que está em depressão, porque muitas vezes ela vai conseguir levantar e fazer determinadas coisas, outras vezes não, a depender do nível de depressão que ela esteja. E precisa dessa compreensão dos familiares, né? Entender que não é porque eu quero que eu estou triste, não é porque eu quero que eu fiquei na cama o dia inteiro, não é porque eu quero porque eu estou bastante irritado. É uma doença, de fato, né? É fundamental, porque a pessoa deprimida já tende a se isolar, né? Então, se a família não colabora, né? Não que seja uma coisa voluntária, mas por desconhecimento mesmo. Verdade, se a família já não colabora, a pessoa tende a se isolar ainda mais. E com essas falas, tende a se isolando cada vez mais. Né? Então, é muito importante, é de fundamental importância que as pessoas da família, amigos, né? Pessoas juntos, que convivem, compreendam a limitação, né? daquele momento e consigam fortalecer baseado no que a pessoa consegue ir fazendo a cada momento. Muito bem, olha, a Josiana Rocha, como eu disse, ela é voluntária no CVV. CVV é o Centro de Valorização à Vida, que faz um trabalho incrível. É um centro que foi fundado em São Paulo, já tem algum tempo, mas que funciona como um atendimento voluntário para as pessoas que sofrem de depressão, para pessoas que têm pensamentos suicidas, né? Josiana, como é que você... por que você entrou no CVV, melhor dizendo? Pois é, o CVV atua há 57 anos, né? Então a gente pensa há 57 anos e está aí. Eu queria fazer algo e eu vi num jornal da cidade dizendo assim que estava recrutando as pessoas. E eu fui, a gente passa por um treinamento e estou lá. Então, o CVV tem atendido atualmente por dia 8.000 chamadas. Sim. Então, desde julho de 2018, 1º de julho de 2018, o CVV passou a ter um número único para todo o Brasil, que é 188. Qualquer pessoa, de qualquer idade, com qualquer situação, pode ligar para o CVV. É bom que se diga que o CVV não substitui nenhum profissional. Sim, isso é muito importante. Nunca foi o objetivo do CVV. A gente está disponível. Né? Isso, a gente está disponível 24 horas, inclusive sábado, domingo e feriado. As pessoas podem ligar de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora. Ela vai ter sempre com quem conversar. Então, esse é o trabalho do CVV. Estar disponível para as pessoas que querem falar e naquele momento não tem com quem conversar. Que é muito importante. Você imagina uma pessoa que está sozinha e que precisa conversar com alguém. E muitas vezes a pessoa nem está sozinha, mas está no seu núcleo familiar e tem vergonha de falar com os parentes, de falar com o companheiro ou com a companheira. E às vezes é mais fácil até falar para um estranho, para uma pessoa que a gente não conhece. E é aí que o CVV atua fazendo esse papel importantíssimo. Ó, já estou recebendo perguntas aqui, mas antes de eu passar aqui para as nossas convidadas, eu tenho um outro assunto para tratar com você, porque Salvador ganhou um espaço para abrigar gratuitamente projetos sociais. O Centro Municipal de Inovação Colabore foi construído no Parque da Cidade e utilizou iniciativas sustentáveis como captação de água pluvial, utilização de painéis solares, tratamento de esgoto, pavimento permeável, aproveitamento da ventilação cruzada e sistema de gestão da refrigeração. O Colabore foi inaugurado pela Prefeitura da capital e é o primeiro coworking público da cidade e abrigará projetos inovadores que possuam impacto social. Veja só. Olha, o Colabore é, na verdade, um espaço onde a gente vai permitir que... Opa, a gente teve um probleminha técnico, então daqui a pouquinho a gente volta aí, que a imagem fica um pouco travada. Daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouco mais sobre o Colabore, certo? Então vamos às perguntas. Primeiro, gostaria de saber qual a opinião das entrevistadas a respeito da cura da depressão através da fé. O que é que vocês acham? Por favor, eu acho que eu prefiro conversar com você, então, Josiana, um pouco sobre essa cura da depressão através da fé, porque eu imagino que você deve receber alguns relatos de pessoas que mexem muito né, que entregam muito para a fé, entregam muito para quem a gente acredita, né, a solução. Pois é. O voluntário do CVV vai conversar com a pessoa sobre a fé que ela tem. Então, se ela liga para o CVV e diz que não acredita em Deus, a gente vai conversar com ela sobre o não acreditar em Deus dela. Então, toda e qualquer religião que chega para conversar com a gente,
a gente vai ter essa conversa, a gente permite que essa pessoa... Então, assim, o CVV, ele tem o anonimato e o sigilo garantido para as pessoas que nos procuram. Nós fazemos a prevenção do suicídio através do apoio emocional. Ou seja, se a pessoa liga e ela quer ouvir uma prece, por exemplo, eu quero que você reze comigo, ou eu preciso de uma prece. O CVV não atua dessa forma. Tem trabalhos na cidade que atuam especificamente com essa vertente. No CVV, a gente vai conversar com a pessoa naquele momento, com a verdade dela, com o que ela traz. E aí, se ela quer falar de um Deus, a gente vai conversar sobre o Deus dela. Então a gente não trabalha com essa... O voluntário do CVV não vai emitir juízo de valor sobre essa fé. Muito bom. Agora sim a gente vai assistir aí a fala do prefeito Assemineto sobre o Colabore. Roda aí. Olha, o Colabore é, na verdade, um espaço onde a gente vai permitir que vocações da cidade de Salvador sejam despertadas e, mais do que isso, estimuladas. Nós temos aqui o objetivo de ajudar, estimular e colaborar com projetos de empreendedorismo social. São soluções importantes para a nossa cidade, que muitas vezes surgem, né, da criatividade, da capacidade intelectual de pessoas que não teriam condições de alugar um escritório, de desenvolver um grande projeto, que não tem um financiamento por trás daquela ação. E a partir de agora vão ter um espaço comum de trabalho, né? E nesse espaço eu tenho certeza que nós vamos desenvolver ações importantes para o futuro de Salvador. Além de um espaço de inovação, né? Onde as pessoas vão poder realmente usufruir de várias iniciativas, né? Que vão permitir a cidade se tornar cada vez mais resiliente, inovadora, né? E inteligente, né? Muito bem, um espaço muito bacana aí, um novo espaço de cowork público aqui, o primeiro de Salvador. Claro, essa iniciativa é muito bem-vinda. Agora vamos voltar a falar sobre depressão. Tem mais uma pergunta. Como se identifica uma predisposição à depressão no caso de crianças, doutora Fabiana? O quadro de depressão na criança e no adolescente, ele é bem diferente do quadro no adulto. Então a gente sempre diz que assim, criança não é adulto pequeno. Sim. Então você vai ter apresentações muito diferentes. Coisas que os pais devem estar atentos é mudança do padrão de comportamento e desempenho escolar. Seriam as duas coisas que a gente ficaria atento. Lembrar que é um quadro que não é fácil de ser diagnosticado. Então realmente um psiquiatra com especialização em infância e adolescência seria o profissional mais indicado para fazer essa avaliação. Porque na verdade tem uma série de coisas que podem mimetizar os mesmos sintomas da depressão. Sim. E a criança, ela é muito reativa ao ambiente. Então, muitas vezes tem uma questão ambiental, uma questão psicológica, dinâmica, e que não necessariamente vai ser um quadro de depressão. Eu acho que a gente falou aqui duas coisas muito importantes que eu acho que vale a pena a gente pontuar. Há uma coisa que a Sumaia falou, falando em crianças, que é uma questão da família. Então, não só respeitar o momento do paciente, as limitações do paciente, mas saber que a família tem um papel fundamental, porque faz parte da depressão não ter energia ou motivação para procurar tratamento. Então, muitas vezes, a família é que tem que levar esse paciente, tem que auxiliar esse paciente a procurar tratamento. Então, respeitar o momento do paciente, eu sempre digo, convide, mas não insista. Sim. Né? Mas levar esse paciente para o tratamento é fundamental. Isso geralmente é a família que faz, os amigos que fazem. E a segunda questão é o papel do CVV, que a gente sabe, assim, é muito importante a gente ter uma porta de entrada. Eu acho que talvez a grande ponto positivo do CVV é exatamente isso. Muitas vezes as pessoas reclamam assim, eu não sabia a quem recorrer. E o CVV presta um serviço muito importante de ser porta de entrada. Alguém que precisa conversar, alguém precisa de orientação. Olha, eu não sei o que eu estou sentindo. E o CVV consegue orientar, procure esse serviço, procure aquele. Tem uma rede bem treinada de voluntários. Então, eu acho que sim, é um serviço, sem dúvida, que presta um grande apoio à população. Mas a gente não pode deixar de falar que falando em tentativa de suicídio especificamente, falando em ideação suicida, em 95% das vezes, isso é sintoma de gravidade de uma doença. Então,
Então, o que isso quer dizer? Que não é vontade própria, que não é juízo de valor, que não é uma ideia, que não é uma decisão. Geralmente existe uma doença de base, em geral, ou não tratada, ou tratada de forma inadequada, e que a ideação suicida, a vontade de morrer, o plano de se matar, é sempre consequência disso. Então, de novo, existem as portas de entrada, mas é muito importante a gente entender que isso não é uma questão de uma decisão e que pode ser tratado e, consequentemente, evitado. Muito bom. Olha, já tenho mais perguntas aqui, mas antes tem um recado da Oceanic pra gente. Vamos ver? Roda aí. Todo dia é dia de presente na Oceanic. Lá você encontra variedades em produtos para o celular, em atacado e em varejo. Tem essa caneca decorada que a gente mostra para você aí, que vem com um super brinde. Você compra a caneca e leva o brinde por apenas R$ 24,99. Também tem esse conjunto com 6 copos de várias cores. Tem verde, tem vermelho, tem azul, várias cores para embelezar a sua cozinha por apenas R$ 11,99. Também tem conjunto com 6 xícaras, um preço de atacado de R$ 29,90. E tem ainda essa jarra de suco com espremedor de laranja por apenas R$ 10,99. Isso aqui é para aqui no Band Mulher. Essa semana foi sobre a composteira, né, o processo de compostar. Isso. Mas na próxima semana, o que é que mais você vai trazer pra gente? Semana que vem a gente vai falar sobre abelhas urbanas. Olha! Tem gente que tá criando abelha em casa, gente. Vocês acreditam nisso? Criando abelha. Porque, na verdade, a gente vai entender a importância da abelha dentro do ecossistema. Vai ser o Dia Mundial do ecossistema, da biodiversidade e do apicultor. E as abelhas têm um papel fundamental para a manutenção da biodiversidade, não só para a nossa vida, mas para toda a vida do planeta. E tem um pessoal que está fazendo isso dentro de casa, dentro de apartamento. Olha. Abelha sem ferrão, é massa. Que interessante, já vi que eu vou aprender muito nesse Simplificando aqui, viu? Clarinha, seja muito bem-vinda ao Band Mulher, a casa é sua. Volte sempre, gente. Toda segunda-feira tem Simplificando aqui no Band Mulher. Obrigada, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Assista a gente. Valeu. Vamos voltar a falar sobre depressão. Sei que tem muitas perguntas chegando aqui no meu celular. Tem uma pergunta que fala sobre tratamento, né? E aí eu queria um pouco falar sobre isso também. Tem Edivaldo de Jequié pergunta: depressão tem cura ou tem que tomar remédio para sempre? Eu posso falar um pouco sobre a questão anterior? Ainda falando sobre família, existem duas outras observações, né? Quando eu falo da importância de perceber o limite do paciente, é quando ele já tem diagnóstico, quando ele já toma uma medicação e que às vezes ele tem dificuldade em fazer determinadas coisas, né? Mas muitas vezes antes de saber que está com depressão, quer dizer, antes dessa família e dele saber que existe o processo depressivo, o papel da família é muito importante para observar os comportamentos, os sintomas, né? Então, irritabilidade, que muitas vezes vem muito mascarada, né? Muitas vezes não é a tristeza em si que chama mais atenção, mas a irritabilidade, o isolamento, né? Tanto na criança e no adolescente também, que é o que se observa muito, que é aquela coisa de que quando está isolada, a pessoa está isolada, não é cômodo, não é uma coisa, não, deixa lá, principalmente criança e adolescente, deixa ela lá, tá legal, não. É um fator de risco, vamos dizer. E esse tratamento, tem cura? Depressão tem cura? Ou tem que tomar remédio a vida toda? A gente estava falando aqui. A gente estava conversando exatamente sobre isso, que na verdade você tem alguns tipos diferentes de depressão. Existe o episódio depressivo agudo, que na verdade ele pode surgir num determinado momento da vida do indivíduo e que ele fazendo o tratamento da forma adequada e pelo tempo adequado, esse episódio depressivo ele vai se curar e possivelmente esse paciente nunca mais vai ter nenhum episódio depressivo ao longo da vida. Porém, existe um outro tipo de depressão que a gente chama de transtorno depressivo recorrente, que é aquele indivíduo que vai ter hoje, vai tratar, pode ficar bem durante anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e ele vai ter um novo episódio ao longo da vida. Uma vez que o indivíduo tem 2 episódios na sua história, ele já tem indicação de fazer um tratamento mais a longo prazo, às vezes até pela vida inteira, não só para tratar o episódio agudo, mas para prevenir novos episódios. Os pacientes sempre perguntam: tá, Fabiana, mas se eu tenho uma a cada 5 anos, para que eu vou tomar a medicação nesse tempo que eu não estaria doente? O grande problema é que as medicações demoram para fazer efeito, então não é uma coisa assim, me descubro
depressivo hoje, começo a tomar o remédio hoje, amanhã eu vou estar melhor. Não, demora. Sim. E uma vez que a depressão está instalada, ela causa muito prejuízo. Então, em geral, é uma ruptura na vida do indivíduo. Em geral, ele pode ter um prejuízo grave no trabalho, até perder o trabalho. Sim. Ele pode ter um prejuízo grave no casamento, até perder o casamento. Então, o propósito do tratamento é não só tratar a fase aguda, mas prevenir novos episódios. Tem mais uma pergunta, que é muito difícil e complicado encontrar tratamento psicológico e psiquiatra em Salvador pelo SUS. Por favor, os especialistas teriam algumas informações de clínicas que fazem esse acompanhamento pelo SUS? Bom, os CAPs, né, onde eu trabalho, são serviços públicos. Existem os CAPs e os ambulatórios de saúde mental, né? São serviços em que, no caso dos CAPs, a gente trata pessoas em sofrimento psíquico grave, né? Crônico grave. Então, casos de depressão grave, psicóticos, São etc. quantos CAPs aqui em Salvador? Ao todo, 18. São entre CAPs adulto, que são os CAPs 2, CAPs AD, que é álcool e drogas, para dependência química, e 2 infantis. Tem algum número de contato para os CAPs? Cada um tem um. Cada um tem um, né? Muito bom. Mas quais são os bairros? Então, é por território, que nem é baseado na ideia de territorialização como os PSFs, né? Um grupo de bairros geralmente tem ali o seu CAPS de acordo com o distrito sanitário daquela região. Muito bom. E só rapidinho, os CAPs, lembrando que são para tratamentos para transtornos mentais graves, né? Existem os ambulatórios ou os postos de saúde que tem a equipe que contém na equipe Sim. psicólogo e psiquiatra, ou os ambulatórios de saúde mental mesmo, que tratam casos mais leves. Certo? E o CVV, o número é 88, a ligação é gratuita? Isso, a ligação é gratuita de qualquer operadora, telefone fixo, de qualquer lugar do país. Nesse exato momento, pode ligar 188 ou ainda acessar www.cvv.org.br, que a gente tem um chat também. Muito bom. Nosso programa está terminando, eu tenho 20 segundos para encerrar. Gostaria de agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui no estúdio. Prometo voltar a falar sobre esse assunto mais uma vez aqui no Band Mulher, para a gente também tirar mais dúvidas. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que agora é sempre a partir da 1 da tarde, tá bom? Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau.